eu sou a professora Cláudia e nessa aula eu vou dar um macete bem especial para você que vai fazer as provas de Enem, FUVEST, Unicamp e tá enrolado para descobrir polaridade de moléculas. Então, vem comigo. Quando o átomo central possui par de elétrons livre, não discute, nem pensa, a molécula vai ser polar. E a gente já vai ver exemplos. Se não possui par de elétrons livres ao redor do elemento central, que é aquele elemento que vai se ligar com os demais átomos. Então, você tem duas possibilidades. Se o número de ligações for igual ao número de átomos iguais, apolar. Mas, se o número de ligações for diferente do número de átomos iguais, a molécula vai ser polar. Então, vamos traduzir para o português? Vem cá. Olha só. Oxigênio na água. Ele está fazendo duas ligações com o hidrogênio. O oxigênio, ele é lá da família 6A, ou grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons lá na última camada para poder se ligar. Ele vai ter que fazer duas ligações para ficar com 8. Então, aqui ele está fazendo duas ligações com hidrogênio. Então, ele está usando 2 elétrons. Como ele tem 6, está sobrando 4 elétrons, 2 pares. Está sobrando par de elétrons livres. Então, a molécula de água, ela é polar, certo? Amônia. Amônia está fazendo aqui, ó, o nitrogênio, 3 ligações com os hidrogênios. O nitrogênio, ele é da família 5A, ou grupo 15. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons, para ficar com 8, ele vai ter que fazer 3 ligações. Então, ele está usando 3 elétrons aqui para se ligar com o hidrogênio e ficar completo. Mas ele tem 5 elétrons. Então, está sobrando um par de elétrons livres. Portanto, a amônia é polar. Veja. Polaridades iguais. Então, a amônia dissolve na água. Não tem aquela história? Semelhante dissolve semelhante? Substância polar dissolve substância polar. Então, a amônia dissolve na água. Agora, vamos lá. Aqui, ó, nós temos o carbono, que ele é da família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, ele vai ter que fazer 4 ligações. Aqui, ele está se ligando com 4 átomos de hidrogênio. Então, ele está usando os 4 elétrons da camada de valência. Não possui par de elétrons livres. Mas, olha só, quantos ligantes ele tem iguais, ó? 4. Eu tenho 4 hidrogênios ligados a ele. Então, ele não possui par de elétrons livres. E o número de ligações, que são 4, é igual ao número de átomos iguais, ó. São 4 átomos iguais. Então, essa molécula é apolar. CO2. Então, aqui, ó, o carbono, ele tá fazendo aqui ligações com oxigênio aqui e 2 ligações com oxigênio aqui. Os 4 elétrons estão sendo utilizados para fazer a ligação. Então, não possui par de elétrons livres. Mas uma coisa importante é o seguinte, quando você tem ligação dupla e tripla, nós vamos contar como se fosse uma ligação. Então, uma ligação com esse oxigênio, uma ligação com esse oxigênio. Número de ligações, 2. Quantos átomos iguais? 2. Então, a molécula, ela é apolar, tá? Agora, olha aqui. C fazendo uma ligação com hidrogênio e 3 ligações com o cloro. Então, não tem par de elétrons livres. Quantas ligações nós temos? 4. O número de ligações, 4, é igual ao número de átomos iguais? Quem são os átomos iguais? Cloro, cloro e cloro. São 3. Então, o número de ligação é diferente do número de átomos iguais. Portanto, a molécula é polar. Se a gente tem só 2 átomos, se você só tem 2 átomos,
não vai ter par de elétrons livres aqui no átomo central, porque você só tem 2. Os átomos são diferentes, molécula polar. Quando você tem átomos iguais, a molécula é apolar. E para a gente finalizar, olha aqui, nós temos o carbono fazendo quantas ligações? 4 ligações. Tem par de elétrons livres? Não, porque o carbono tem 4 elétrons na última camada e ele está usando os 4 elétrons. O número de ligações, que são 4, é igual ao número de átomos iguais, que são 2? Não. Então, a molécula é polar. Espero que você tenha aproveitado a aula. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e ajuda nosso canal a crescer. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!